Olá amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para gravar um vídeo para o nosso canal, um vídeo de esclarecimento, de ensinamento, um vídeo que vai te ajudar a fazer o procedimento na sua planta, né? Hoje a gente vai mostrar para vocês aqui como que a gente vai transportar a nossa mudinha para um vaso maior. Você comprou essa mudinha dentro do saco ou dentro desse potinho e você não sabe como é que você vai fazer o replante para o vaso, né? Que vaso eu vou usar, que tamanho será, tipo essas coisas, né? Você às vezes não sabe como proceder, acaba colocando a sua planta num vaso muito grande ou acaba colocando a sua planta num vaso muito pequeno, enfim. Hoje nós vamos te ensinar como é que você vai proceder a partir do momento que você chegar em casa com uma plantinha que você comprou. Você precisa tirar ela do saco, você precisa tirar ela do local onde ela está para um localzinho maior. Então hoje o nosso vídeo é sobre isso. Eu sei que tem muitas pessoas que têm dificuldade de chegar em casa com a sua planta e não saber como proceder. E às vezes faz erradamente e aí a planta não se desenvolve. Por isso que hoje eu estou aqui para gravar esse vídeo para você, para que você possa fazer esse procedimento corretamente e a sua planta possa crescer saudável. Mas antes eu quero dizer para você, deixa aí o seu like, compartilha aí com aquela pessoa que você conhece, que tem também essa dificuldade. Se inscreve no nosso canal se você não é inscrito ainda e vamos lá para o nosso vídeo. Como é que você vai fazer? Você comprou essa plantinha nesse saco, né? Ela já está bem, o caudex dela já está bem desenvolvido aqui no saco, a gente pode observar. Ou você comprou nesse potinho 14, né? Da mesma forma, nós podemos observar que a nossa planta está soterrada. E aí você leva para casa e agora, chegou em casa, como é que eu vou fazer? Que vaso eu vou usar para tirar ela desse pote ou desse saquinho? Eu estou fazendo esse vídeo porque a gente tem tido essas dúvidas, né? Muitas pessoas têm comprado as nossas plantas e às vezes não sabem como proceder. E esse vídeo é para isso, né? Para que você possa chegar na sua casa, pegar a sua plantinha e colocar no vaso certo e ela possa se desenvolver muito bem. Aqui nós temos o nosso substrato, que nós já conhecemos, né? Que eu fabrico aqui para nós. Mas se você não tem como fazer esse substrato, então você vai e compra um substrato pronto para a rosa do deserto, que existe aí no mercado, e você já faz todo o procedimento. Você não precisa mais fazer isso aqui, porque a planta ela tem que ter o substrato certo, que isso também é muito importante. Às vezes as pessoas chegam em casa com a sua plantinha, vão replantar e colocam terra, uma terra muito dura, uma terra muito compactada e ela não vai se desenvolver. Então é importante você também observar o tipo de substrato, a terrinha que você vai usar na sua planta. E aí como é que você vai fazer esse procedimento, né? Eu sempre digo para vocês que a terrinha da rosa do deserto, ela é uma terra que ela não compacta, né? Ou seja, ela não fica aquele torrão, certo? Aqui está bem úmido, é uma terra mais arenosa, é uma terra com mais matéria orgânica. A dica que eu dou em relação ao estrumo, né, ao esterco de gado, você use muito pouco. Tem pessoas que usam muito esterco de gado e aquilo prejudica essa planta, porque o esterco, quando ele começa a ficar velho, ele começa a ficar endurecido. Isso prejudica o desenvolvimento das raízes da sua planta. Então use muito pouco, use como adubo, não como substrato. Então o adubo a gente sabe que a gente usa em poucas proporções, né? Poucas quantidades. Então quando você for fazer a terra da sua planta, se for colocar esterco de gado, coloque pouquinho, né? Não coloque muito, de uma forma que a terra não fique compactada, né? Mas que ela continue assim, fofinha, sequinha, né? Ela está aqui úmida, bem úmida, mas ela não está compactada, ela está fofa. Você observa que isso aqui é o resultado das matérias orgânicas que tem aqui, no caso da bagana que eu uso e da areia, né? Então quando você comprar a terra já pronta, ela já vem toda prontinha, você não precisa fazer mais nada. Vamos falar também sobre o vaso, né? Isso é muito importante. Que vaso eu vou usar para transplantar a minha plantinha? Não pode ser um vaso nesse tamanho. Se a sua planta é pequena, não pode ser um vaso nesse tamanho.
Muitas pessoas cometem esse erro. Coloca o vaso, a planta, num vaso de cimento, com um buraco apenas lá no fundo para sair a drenagem, para sair a água. Um vaso bem profundo, enterra a sua planta lá da mesma forma que tira do saquinho e a planta não se desenvolve, porque ela tem muito espaço, né, para poder as raízes se desenvolverem lá. Mas o que é que nós queremos? Que essa planta ela forme um caudex. Então, a primeira coisa que você deve pensar no vaso é que não pode ser um vaso profundo. Tem que ser um vasinho mais relacionado ao tamanho da sua planta. Se a sua planta é pequena, você coloca um vaso menor. Se a sua planta é grande, você compra uma planta nesse tamanho, nesse porte, aí você já coloca um vaso maior que ela possa se desenvolver mais as raízes. Então vai depender muito do tamanho da sua planta, o tamanho do vaso. No nosso caso aqui, que nós estamos trabalhando com essas plantinhas aqui, essas mudinhas, então o vaso que nós vamos usar é essa cuia 21, né? Cuia 21 porque ela tem uma boca de 21 centímetros, certo? É mais ou menos o nosso palmo, né? Então essa aqui é a cuia 21. Então o vaso que eu vou usar para transplantar a minha plantinha do pote 14 é o vaso 21. Para transplantar a minha plantinha no saco é o 21. Por que que eu escolhi esse vaso? Primeiro porque ele não é um vaso tão fundo, né? Você observa, ele tem uma profundidade média, então ele não é um vaso profundo. A minha ideia no transplante é que a minha planta, eu já vá fazendo o levantamento do caudex dela. Se eu comprei a minha planta desta forma aqui, que ela está toda enterrada dentro do vaso, então ela precisa de um levantamento de caudex. Que é isso? Levantamento de caudex. Esse caule aqui, né, que a gente chama de caudex. À medida que você vai fazendo a mudança de um vaso para o outro, conforme o crescimento da sua planta, você já vai levantando ele, já vai trabalhando esse caule, esse caudex. Isso aqui nada mais é do que a raiz da nossa planta, né? Ela vai crescendo aqui embaixo e você vai colocando ela para cima, né? Vai mostrando o crescimento dela. Então, quando você faz isso aqui, você observa que o vaso que está aqui dentro, né? Se eu fosse colocar ele aqui, como muitas pessoas fazem, que é errado, do jeito que está aqui, vem e coloca a planta da mesma forma. O que acontece? Esse vaso seria pequeno para ela. Mas só que no caso da rosa do deserto, você não pode fazer isso. Você tem que elevar a sua planta. Então você vai replantar ela, mais ou menos, a metade desse vasinho para baixo. Então essa parte aqui, ela vai ficar exposta, né? É onde a gente trabalha o caudex dela. Então aqui está a nossa dica, né? Por isso que a gente não precisa de um vaso profundo. A planta, ela tem uma raiz aqui. A gente não sabe como é que está essa aqui. Se ela já encostou aqui no fundo do vaso, mas acredito que sim, até já saiu, né? Você observa aqui, ó. Já saiu do fundo do vaso. Isso significa que a nossa planta está pedindo mais espaço para crescer. Então a gente vai tirar ela daqui e aí a gente vai botar para cá. Então se a gente continuar na mesma ideia de plantar ela assim, ela vai continuar encostando aqui. E essa não é a ideia. A ideia é que essa raiz ela continue crescendo e forme um caudex maravilhoso nessa planta. Da mesma forma, em relação ao saquinho, né? Vocês observem que você comprou a planta no saquinho e você observe que o saquinho está bem dilatado. O que é que isso quer dizer? Que existe um caudex aqui de baixo. Existe uma raiz grossinha aqui de baixo. E essa raiz precisa ser exposta. E é da mesma forma que você faz, você já vai levantando essa raiz, né, e deixando exposto esse pequeno caudex. É dessa forma que a gente trabalha esse caudex para que ele possa crescer bonitão, né, desse jeito aqui, que dê assim, um aspecto de beleza, né, no seu jardim. Então vamos lá, né, já falamos tudo sobre isso, sobre como a gente vai fazer, que tipo de vaso nós vamos usar. E aqui nós temos o nosso vaso, a nossa cuia 21. E aí tem uma outra coisa muito importante que eu preciso falar para vocês, em relação à drenagem, né? Se você colocar a terra aqui, do jeito sem colocar nada para drenar aqui a água, o que vai acontecer? Vai chegar um momento que esses buraquinhos vão ficar entupidos, né? Por isso que a gente precisa fazer uma pequena drenagem no fundo do nosso vaso.
Esse vaso aqui é bem furado, ele já vem com esses furos. E aí o que é que eu uso para fazer a minha drenagem? Aqui eu uso o carvão, né? Carvão triturado. Mas se você não tem o carvão triturado, você pode usar pedrinhas, você pode usar caco de telha, você pode usar qualquer material que possa, brita, que na hora que você colocar a água, ela passa. No caso aqui eu estou usando o carvão triturado, misturado com as pedrinhas que já tinha ali, né? Coloquei aqui sem nenhum problema. A quantidade é só no finalzinho do vaso. Não precisa colocar muito, só mesmo para fechar essa parte aqui. Então, feito isso, colocamos a drenagem, né? Já explicamos sobre o vaso. O nosso substrato já está super vitaminado, né? Porque eu não estou usando adubo químico aqui nesse momento. Só estou usando o adubo orgânico, que a gente já tem um vídeo aí no canal ensinando como fazer. Que ele é composto pela farinha da casca da banana, a farinha da casca do ovo, a borra de café, farinha de osso e também eu gosto de usar, como eu tenho aqui com facilidade, um pouco de cinza, né? Porque a cinza também contém muito potássio. Então eu gosto de usar esses produtos aqui na nossa plantinha. Tudo em quantidades iguais. Se você for usar uma colher de, o exemplo, né? Uma colher de farinha de ovos, você usa uma colher de cada outros ingredientes que você vai misturar. Não se preocupe com a questão de proporção, porque o adubo orgânico, a planta, ela absorve conforme a necessidade dela. Então ela não vai morrer porque você botou demais, então não se preocupe com isso, em quantidade. Coloque uma quantidade que você acha que é suficiente relacionada ao tanto de substrato que você vai usar. No caso aqui eu misturei em toda esta terra, né? Deu uma equivalência de um copo desses de americano, né? Que a gente chama aqueles de vidro assim, mais ou menos equivalente a isso, a 200 ml, né? Mais ou menos. Então, para essa terra toda foi mais ou menos isso. Então, eu só fiz misturar aqui na nossa terra. Aqui, lembrando que aqui nós já temos o carvão, o pozinho de carvão já no nosso substrato, então não havia necessidade de eu acrescentar o pó de carvão. E também eu gostei de usar também, acrescentei aqui nessa nossa terra a torta da mamona, né? Que eu também gosto de usar a torta da mamona, que ela é rica em nitrogênio, né? E ajuda a nossa planta a crescer. Pronto, feito isso, né? Já dei todas as explicações, agora vamos à prática, né? Como nós vamos fazer. Colocamos aqui o nosso carvão triturado para fazer a drenagem, agora vamos colocar a terra, o substrato, no vaso, né? Coloque a terra na metade do vaso, tá? É uma terra fofinha, vocês sabem disso, já disse para vocês isso, né? Uma terra bem fofa. Você coloca na metade do vaso, não é para socar. Só fiz aqui uma ajeitada. E você vem aqui com a planta. Como é que você vai fazer? Você vem aqui com a plantinha, dá a plantinha do vaso, né? Como é que você vai tirar sem machucar? Uma forma que saia. No caso dessa aqui que já tem uma raiz fora, ó, eu vou ter que tirar com o maior cuidado, né? Porque ela vai quebrar a raiz. Mas é bom mostrar isso aqui, né? O que é que eu vou fazer com essa raiz? Eu não quero machucar a minha raiz. Como é que eu vou fazer? Porque você está com a sua plantinha já estava pedindo para sair do vaso. Então eu vou aqui, deitar ela aqui. Vou pegar uma faquinha e vou cortar o vaso, né? De uma forma que não prejudique a raiz, porque eu vou plantar já, né? Então, eu tenho que fazer isso aqui com muito cuidado, liberando o espaço para que a raiz possa passar. Muito cuidado para não ferir a nossa raiz, né? Se você por algum acaso ferir a raiz, você tem que selar imediatamente o ferimento. E não pode plantar logo, né? Tem que esperar ela dar uma secada, porque pode gerar algum problema de podridão. Qualquer portinha que você abrir, vou rasgar mais o vaso, aqui na planta você precisa selar ela, porque senão o que vai acontecer, com um ferimentozinho qualquer, a planta apodrece e aí você perde a sua planta por podridão, porque você não viu, né?
não está vendo como é que está lá embaixo. Você plantou e não viu. Aí começa a regar, aí a terra começa... Não, soltou. A terra começa a ficar molhada demais e a portinha, né? O ferimento aqui que estava na raiz, ela começa a apodrecer. E aí quando você percebe, a sua planta já está toda podre. Feito isso, né? Tiramos a nossa plantinha com o maior cuidado daqui, sem deixar ela sofrer aqui a raiz. Isso é muito importante esse momento. Pronto, passou o buraco, agora você tira ela do vaso. Tirou ela do vaso sem nenhum problema. Do jeito que está aqui, com esse torrão, a gente chama torrão, né? Você traz para cá. Aí você coloca aqui. Se você vê que a sua planta ficou baixa, você vem, como é o caso aqui, né? Coloquei, ela ficou muito baixa. Como eu quero levantar, é um pouquinho esse caldex, então eu venho com mais terra, né? Coloco aqui, porque eu quero essa minha plantinha levantada, eu não quero ela aterrada no vaso. Então eu coloco um pouquinho mais de terra. É assim que você vai fazendo, né? Você vai fazendo esses experimentos até dar certo, para que a planta possa ficar bem acomodada. Pronto, aqui nós já subimos, ó. Já subimos isso aqui, não é verdade? Então agora a gente completa, muito simples, você não desmancha o torrão da planta, não desmanche. Por isso, quando você for fazer esse procedimento, é bom que a sua planta já esteja molhada, né? Porque aqui existe a diferença de você transplantar uma planta sem mexer no torrão e outra mexendo no torrão. Quando você vai plantar sem mexer no torrão, a planta precisa estar molhada. Se ela estiver seca, na hora que você tirar aqui, ela desmancha tudo. Então você não quer isso. Então ela precisa estar bem molhada, úmida, não encharcada. Lembrando que a rosa do deserto, ela gosta de água, bastante água, porque a água que é responsável pelo desenvolvimento do caldex dela. Então ela não gosta de terra encharcada, né? Então agora você vai fazendo isso aqui, completando. Aqui você pode já apertar, né? Aqui essas laterais, porque quando você for regar, se você não deixar bem, ela vai ficar faltando terra, porque a terra ela vai descer. Então aqui você já pode fazer aqui esse aperto, até mesmo para a própria segurança da planta, ou seja, para ela ficar mais firme, né? Então você precisa fazer esse procedimento. Feito isso aqui, você observa que a sua planta ficou com essa elevação, né? Aí você tem duas oportunidades. Ou você deixa para fazer essa limpeza das raízes depois, ou você já faz nesse momento. Então vai depender do que você vai querer fazer, né? Se você deixar para depois, aqui com as regas vai saindo essa terrinha. E aí você depois vem com a tesoura, com a faquinha e vai cortando. Mas se você quiser fazer logo, é só você fazer isso aqui, ó. Vem com o pincel, como ela tá bem molhada. Vem aqui com o palitinho. Isso aqui, no caso de você fazer logo, né? Desplantou, eu já quero deixar minha planta linda, já perfeita, não quero mais mexer nela. Aí eu quero já fazer isso aqui. Aí você vem aqui e vai fazendo esses procedimentos aqui. Vai tirando esse excesso de terra, vai liberando essas raízes, vai ajeitando, né? De uma forma que a planta comece a... Já vai colocando, por exemplo, olha essa raizinha aqui, né? Ela é bem aqui, então você não precisa deixar ela, você já corta ela também. Porque todas as raízes que tiverem acima da terra que você plantou, acima você tira. Porque não é interessante elas ficarem, porque elas vão secar. Porque elas não vão ter o contato da terra, então elas vão secar, então não é interessante você deixar. Então você tira todas essas raízes aqui, vai passando um palitinho, depois vem com esse pincelzinho para tirar o excesso de terra. Se você deixar para fazer depois, também pode ser, e é até melhor porque a nossa planta está molhada, porque aí ela solta toda essa terrinha que está aqui em cima. Mas como eu quero demonstrar para vocês como é que faz, eu já estou fazendo agora, né? Porque às vezes as pessoas também têm essa dificuldade de não saber como é que faz essa limpeza dessa raiz. Feito isso aqui, o que é que você vai fazer? Você vem com a faquinha,
uma faquinha afiada, né? Desinfeta com álcool 70. E vamos cortar essas raízes. Começamos a cortar aqui. A gente começa a tirar as raízes fora. Cada corte que você faz, você vem e sela com o talco. Por que eu gosto do talco? Porque ele é sequinho. Aí quando você passa com um pincelzinho aqui, não corre o risco da planta apodrecer ou trazer algum problema de podridão. Você vai cortando e vai passando o talco, né? O talco antisséptico. Vou voltar aqui para vocês verem. Essa faquinha é ótima, porque ela tem uma pontinha e ela alcança os locais onde a gente não pode, onde a faca reta não consegue, né? Então você vem, coloca o talco, pode colocar talco à vontade, porque quando você fecha esse ferimento, não corre o risco da sua planta apodrecer. O próprio pincel aqui você vai dando essa ajustada aqui para liberar. Feito todo esse procedimento aqui, agora se você quiser, não é opcional, né? Você pode colocar umas pedrinhas decorativas aqui, né? Para que possa sua planta, ela vai ficar um bom tempo nesse vaso e ela vai ficar bem decorada. E também quando você coloca essa camada, né? Aqui ela ajuda que a umidade, ela não perca muita umidade na terra. Então é importante você colocar isso se você quiser e tiver na sua casa aí essas pedrinhas. Como eu não tenho as pedrinhas aqui, eu vou usar pedrisco, né? Que é aquelas pedrinhas miudinhas que você compra em material de construção, que chama-se pedrisco. É como se fosse a brita miudinha. Então eu vou usar ela, que ela também faz o mesmo efeito aqui no nosso vaso. Momento aqui você não precisa mais mexer nela, que ela vai ficar até ela precisar novamente de um vaso maior. Pronto, já fizemos aqui essa camada de proteção. E agora, aonde eu vou colocar a minha planta? Vou deixar ela na sombra? Vou deixar ela no sol? Nesse momento aqui, da forma que nós fizemos, não mexemos no torrão da planta, não fizemos nenhum procedimento nela, não fizemos nenhum corte, pode colocar ela no sol, no local onde ela possa pegar o máximo de sol possível. Porque o sol, vocês já sabem, é o que vai ajudar a nossa planta a se desenvolver. Observe que a nossa terrinha tem uma terrinha nova, ela recebeu uma terra bem nova, bem nutritiva, então ela precisa do sol para se desenvolver. E a rega, quando é que eu vou fazer a primeira rega na minha planta? Vocês observam que o nosso substrato está bem úmido, né? Bem poroso e úmido, né? Então, e essas pedrinhas, como eu falei para vocês, ela ajuda a segurar a umidade do solo. Então, você vai fazer a sua primeira rega com 4 dias ou 5 dias, viu? Mas antes faça o teste do dedo, né? Coloque um palitinho. Eu não sei se a minha planta está seca ou se ainda está molhada. Vá com o palitinho aqui, enfia aqui na terra, deixa umas 2 horas. Quando você tirar o palitinho, se ele estiver molhado, não regue. Ainda tem umidade no solo, certo? Então essa é a dica que eu deixo para vocês. Só regue a sua planta nesse primeiro momento, mesmo que eu não tenha mexido no torrão dela, quando ela estiver já mais seca. Não precisa molhar. Então, como ela está aqui, e eu sei que na sua casa não tem tanto sol como nós temos aqui, vocês dão um espaçamento e sempre fica observando o solo dela. Agora, não deixe a sua planta passar sede, porque senão ela não vai se desenvolver. Esse caldex vai murchar, porque ela vai tirar as energias, né, daqui, a água daqui, e vai ficar murcho. Então não deixe a sua planta passar sede. Essa é a nossa dica de hoje. Esse é o nosso procedimento. E aí nós vamos fazer esse procedimento aqui, como você vai tirar do saquinho. Mas isso aqui nós vamos fazer no próximo vídeo, né? Porque vai ficar um vídeo muito longo. E aí no próximo vídeo a gente vai fazer como faz o procedimento do saquinho. E é isso aí, meus amigos. Se você gostou desse conteúdo, eu sei que você gostou, que você sabe agora como fazer
a mudança da sua planta para um vasinho maior, né? Acredito que você essas dicas vai ajudar você bastante a você fazer esse procedimento. Deixa aí o seu like no nosso vídeo, compartilha aí com seus amigos, com suas amigas. Se você não é inscrito no nosso canal, volta a falar, se inscreva, né? Clica lá no sininho, que aí você não vai perder nenhum dos nossos conteúdos. Você pode entrar lá no nosso canal, acessar a nossa playlist, nós temos muitos assuntos lá que possa te interessar. Então, aguardo você no nosso próximo vídeo. E até lá, e até o próximo.